Apresentar para vocês os meus convidados. Hoje quem conversa com a gente aqui no estúdio sobre o trabalho da polícia e o crime organizado no Melhor Agora é o mestre em antropologia social e que foi subcomandante do BOPE no Rio de Janeiro, Paulo Storani. Também o promotor de justiça do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, de São Paulo, que é o Dr. Lincoln Gaquia. Nós também vamos conversar por Skype com o Antônio Carlos Costa, que é presidente da ONG Rio de Paz. Ele participa à distância porque está em Brasília. Sejam todos muito bem-vindos. E eu vou começar pelo Antônio Carlos, que está lá em Brasília, porque eu quero saber o seguinte, Antônio Carlos. A Emily e a Rebeca, de 4 e 7 anos, estavam esperando um lanche. Poderiam ser crianças de qualquer família, esperando a chegada do hambúrguer, da batata frita, em qualquer lugar. Mas elas estavam na favela do Sapinho, em Duque de Caxias. São crianças pobres, as maiores vítimas dessa triste estatística. Como é que você faz esse levantamento? Olha, eu tenho que admitir a minha ingenuidade, porque em todos esses episódios de morte de criança vítima de bala perdida, eu fico com a expectativa de que tudo vai mudar. Porque a face mais hedionda da criminalidade no Rio de Janeiro é a morte desses meninos e meninas. Contudo, nada muda. As famílias permanecem desassistidas. A autoria dos homicídios jamais elucidada. Os assassinos não são punidos e nada muda na política de segurança pública. Vale lembrar que quem morre são crianças pobres, na sua maioria moradoras de favela. Nisso reside o motivo pelo qual essas mortes são ignoradas pelo poder público e por grande parte da sociedade. Carlos, o número de levantamentos dos últimos anos e de 2007 até 2014, o número variava em torno de 3 a 4 crianças por ano vítimas de armas de fogo. E esse número subiu muito, ficou em média de 10 crianças por ano, 2015, 16, 17 ou 18. Em 2019 foram 7 e agora esse ano bateu um recorde, 12. E são sempre crianças da periferia, de comunidades mais pobres? Olha, nós fazemos esse acompanhamento desde 2007. De 2007 para cá, 79 crianças de 0 a 14 anos foram mortas por bala perdida no Rio de Janeiro. De 2019 para cá, ou seja, nos 2 últimos anos, 19. Este ano, 12, uma média de 1 por dia. Em geral, são crianças pobres, moradoras de favela e que têm sua vida interrompida em confronto entre bandidos ou operações policiais. Operações policiais que, infelizmente, não seguem os padrões consagrados pelas nações livres e desenvolvidas do ponto de vista das operações policiais. Você tem conhecimento se aí no Rio de Janeiro esse problema é maior do que em outros estados? Olha, sem a mínima dúvida, em razão da quantidade de facção criminosa, da geografia do Rio de Janeiro e da cultura presente no meio policial. E por que não dizer em grande parte da sociedade, Mariana? Olha, se esse tiro partiu de um policial, eu posso dizer que não foi apenas o dedo dele que apertou o gatilho. Ali você tem o dedo das maiores autoridades públicas desse país que estimulam o confronto. Ali você tem o dedo de parte da população brasileira que aderiu ao discurso do bandido bom é bandido morto. O que faz com que um policial entre numa favela e, de tão obcecado que está em prender ou matar o bandido, se esqueça da vida de civis inocentes. Eles não queriam, se nesse caso, o que os moradores estão dizendo, eu ouvi muitos testemunhos, e Mariana, o que foi dito
pelos parentes nas entrevistas não corresponde a 10% do que eu ouvi no cemitério sábado. É algo tão dramático que eu reluto em descrever o que os parentes me contaram. Você imagina o que é testemunhar a morte de uma criança de 7 anos que teve a vida interrompida por um tiro de fuzil na cabeça, e uma outra que morre ao seu lado, sua prima de apenas 4 anos, com um tiro no abdômen. Portanto, era momento de nós repactuarmos, olha, vou te dizer, tudo, a vida em sociedade, a relação das nossas polícias com essa mesma sociedade. Nessas operações policiais, algumas perguntas precisam ser respondidas e você não precisa ser especialista em segurança pública para atentar para o fato de que algumas dessas questões são questões presentes em demais campos de atividade profissional. São as questões do senso comum, da razão. Por exemplo, uma pergunta que tem que ser respondida sempre: essa operação representa um grande ganho para a segurança pública? Ela põe em risco a vida do policial e a vida de civis inocentes? Ela é legal? Faz sentido? Ela está inserida dentro de um plano de segurança pública? Mariana, eu trabalho nas favelas do Rio de Janeiro. Eu vejo operações que não têm o mínimo sentido. E os nossos policiais cansados, porque eles se veem sendo usados, participando daquilo que eles sabem de antemão que não vai resolver o problema. E o mais chocante, Mariana, é que provavelmente o que o Storani vai falar, o que eu tenho a falar... Vou incluí-lo na conversa, tá? Vou incluir o Paulo Storani e o Lincoln Gaquia na conversa, porque é muito importante ouvi-los também. Você me permita fazer meu desabafo. Eu duvido que nós três vamos falar alguma coisa que nós já não tenhamos dito, ou que algo sobre o que alguém já não tenha falado. Nós vamos passar esse programa apresentando um mundo de obviedade. Que você não pode ter uma polícia como essa, que essa polícia tem, que ela precisa de investimento, que os seus policiais trabalham em condições subhumanas, são usados politicamente, que a corrupção faz parte da cultura policial, que o bom policial é um herói, porque ele sabe que além de ter que enfrentar o crime presente na cidade do Rio de Janeiro, ele tem que enfrentar aqueles que deveriam estar ao seu lado, fazendo com que as nossas polícias cumprissem o seu papel constitucional da mais profunda relevância. Porque aquilo não dá para imaginar a vida em sociedade sem esses homens. Contudo, são usados, mal remunerados, trabalham em condições subhumanas e ao mesmo tempo, dentro de uma cultura... Olha, Mariana, um script é passado para eles. Infelizmente, alguns cumprem o script e aí vão parar na prisão. E quando param na prisão ou vão parar numa cadeira de roda, não há quem os visite, não há quem estenda a mão, não há quem os ampare. É um trabalho, é um problema que tem vários lados, né? E um deles é o lado do policial, claro.